Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a Rosa Bressan. A Rosa é uma empresária do segmento de marketing digital, criadora do método Posicionamento Real. Rosa, fala pra gente, como que é ser uma profissional do marketing digital? Como começou a sua carreira? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Minha carreira começou bem por acaso, assim, foi bem por uma brincadeira, uma renda extra. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de internet. Eu tive uma empresa na área de tecnologia em 2007 e nessa época da empresa eu fui para a internet. Na época da mato, internet. Eu comecei assim, bem na época que o Érico Rocha veio para o Brasil, eu fui uma das primeiras turmas de lançamento dele. Eu fui para o marketing digital naquela época lá de 2008. Mas quando eu comecei foi por renda extra, uma brincadeira, porque eu gostava mesmo. E assim eu fui intercalando entre empreender, entre trabalhar como CLT, né? Eu trabalhei no mundo corporativo também na área de vendas. Perfeito. Eu sou da área comercial, mais de 20 anos que eu tenho na área comercial. E aí eu fui até 2016 intercalando entre empreender, corporativo e digital. E pensando nessa sua carreira do marketing digital, em todo esse seu trajeto profissional, você vê que daquela época que você começou até hoje, essa realidade ela mudou, ela cresceu, como é que é isso? Como que você vê isso tudo? Mudou muito. Quando eu comecei, a informação era muito escassa. Era muito difícil ter informação, era muito caro o acesso à informação para o mercado digital naquela época. Então mudou muito. Hoje a informação está fácil, né? Hoje é só dar um Google que tem acesso a todo tipo de informação. E como chama a sua empresa? B2Up Digital. B2Up Digital. O que é o posicionamento, o método posicionamento real? O posicionamento real foi uma junção que eu tive entre o mundo corporativo, esse tempo que eu tive, né, entre um e outro. Depois eu aprendi que me serviu como bagagem para criar esse método. Por quê? Enquanto eu estava como vendas, né, como vendedora, e quando eu vim para o mercado digital e marketing, eu também tive uma passagem pelo marketing, atendimento, todas as áreas da área comercial, todos os setores eu atuei. E aí eu comecei a identificar lacunas. Então, quando ia direto para o marketing, tinha uma lacuna, quando ia direto para as vendas, tinha uma lacuna, quando focava só no digital, tinha outra lacuna. E identificando essas lacunas foi que nasceu o método Posicionamento Real. Entendi. Porque ele nasceu baseado em 4 pilares, que é identidade. Primeiro ajuda a pessoa a trabalhar a identidade, depois a gente define o posicionamento e só depois que vai para as estratégias de marketing e vendas. Perfeito. Então foi um método que eu criei para fechar lacunas do mercado. Muito importante isso que você está falando, porque eu vejo que tudo isso nasce, né? As profissões nascem nessa tentativa de olhar para esse cenário digital tão contemporâneo, tão envolvido com transições de carreira, né, profissionais, desenvolvimento de novos hábitos profissionais, e aí você traz um pouco desse seu início, que começa como um segundo, né, uma renda extra, depois se torna a profissão da sua vida, e você ainda inova criando um método porque você enxerga uma lacuna e mostra um perfil empreendedor, né? E eu vejo que hoje o marketing digital é muito sobre empreender, aprender muita coisa e tentar, mas realmente sair da zona de conforto e adiantar. Você vê dessa forma também ou você tem uma outra visão? Não, eu vejo dessa forma, eu vejo muito como realmente uma profissão. Para mim, é a minha profissão de vida, né? A minha empresa é baseada no digital, e apesar de ter começado como uma renda extra, depois nessa jornada eu fui evoluindo, fui empreendendo, e foi nascendo o meu método, mas eu vejo dessa forma assim. Eu acho que a gente precisa realmente se profissionalizar e olhar com um olhar de expansão. Legal. Não com um olhar só de... porque o marketing digital hoje ficou muito banalizado, né? É até uma barreira hoje para quem fala do digital. É verdade. Parece que é tudo muito fácil, é só dar um clique num botão e vai ficar milionário. Ou fazer uma dancinha, fazer uma dancinha e vai resolver viralizar, tudo. Então isso, apesar de ser uma barreira, quando a gente tem um olhar de profissionalizar, de ver realmente como empreendimento, como empreendedorismo, a gente acaba conseguindo profissionalizar
e desenvolver um negócio sólido, né? Que foi o que eu busquei, criar um método sólido para ajudar profissionais que querem ir para o digital do jeito certo. Sensacional. E onde isso te levou? Ai, muita coisa. Muita coisa. Eu sei que a gente conversou, você atende cliente fora do Brasil? Sim, cheguei até os Estados Unidos por um caminho. Hoje meu trabalho é mais forte nos Estados Unidos, então o digital me possibilitou isso. O digital me levou a ter um negócio internacional e um caminho que sem o digital talvez eu não teria chegado. Eu mesma nunca pisei nos Estados Unidos, mas o meu negócio funciona lá. Isso é muito legal, porque utilizar dessas conexões possíveis que a internet nos entrega para levar a nossa expertise, a nossa experiência profissional para outros lugares, jamais sonhados, né, ou talvez imaginados, mas às vezes estão longe, mas você conseguiu, né, concretizar isso e trazer para dentro de um contexto, inclusive, financeiro, né? Sim, é uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Começar a acessar dólar. Você ganha em dólar. Sim, em dólar. Que legal. Então hoje você tem clientes fora do Brasil e dentro do Brasil. Sim. Muito legal. A maioria fora, mas tem alguns dentro também. Mas eu acho que nem sempre foi fácil, né? Não, nem um pouco. E quais foram os desafios que você enfrentou dentro da sua trajetória profissional? Não preciso, de fato, pensar no digital, mas como profissional. Uma pergunta antes. Qual a sua idade? 37. 37. Então, pensando nesse seu tempo de vida, não só no digital, mas em toda a sua carreira, quais foram os grandes desafios? E profissionalmente, né, pensando na carreira como um todo, o meu maior desafio foi quando a última empresa que eu trabalhei, CLT, me mandou embora e eu estava doente. Eu estava assim, eu tive um problema de saúde bem grave em 2015 e eu passei por 4 cirurgias, eu tive um problema de saúde realmente grave. E eu estava empregada, eu trabalhava como CLT. Foi uma empresa que eu tive até o meu maior case de sucesso na área comercial, essa empresa. Só que eu fiquei doente lá, precisei passar um tempo afastada fazendo cirurgias, eu fiz 4 cirurgias no total. E entre a terceira e a quarta cirurgia, deu um período um pouco maior. Então, nessa brecha, eles conseguiram me demitir. Entendi. E ali foi o meu maior desafio, porque nenhuma outra empresa iria me contratar. Eu estava doente, eu ainda teria que fazer mais uma cirurgia. Meus filhos eram pequenos na época, então foi o maior desafio da minha vida, porque foi onde a gente precisou se reinventar. O meu marido teve que parar de trabalhar para cuidar de mim e das crianças. Foi 1 ano fazendo cirurgias. Então, você pensa em 1 ano que eu praticamente fiquei na cama me recuperando. E com 2 filhos pequenos, e com o marido que teve que parar de trabalhar para cuidar da gente. Cara, a empresa me demitiu, então assim, foi muito difícil. E ainda você disse que foi o seu maior case profissional na época, foi lá. Foi lá. O que você fez lá? Eu vendia lá e eu tive um caso de sucesso lá, que eu entrei com 15 dias da empresa, a meta de vendas da empresa era 1 milhão, eu vendi 2 milhões com 15 dias de empresa. Que sensacional. E mesmo assim... Mesmo assim eles me demitiram, porque eu fiquei doente. E olha só, eu acho que é sempre importante a gente compartilhar isso, porque sempre que eu penso que eu estou falando aqui, eu estou falando para 2 tipos de pessoas. Eu estou falando para as pessoas dos jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e também para os profissionais que querem fazer uma transição de carreiras, não estão confortáveis ou por conta da necessidade empreendem, né? Que acabou sendo o seu caso. Você usou sua renda extra como o seu, acredito, né? Como seu agente motivador financeiro, né? Foi. E a questão a vida não é fácil, né? Cada um tem que matar os seus próprios leões todos os dias. Né? E por mais que você tenha matado alguns leões no seu trabalho, né, a vida, a gente às vezes é recompensado ao contrário, né, daquilo que a gente merece, né? Isso não é tão incomum quanto a gente pode imaginar. Mas existem os momentos que definem a vida profissional, que são aquelas reviravoltas. Hoje, olhando para esse processo que você falou, você acha que você teve uma reviravolta na sua vida? Muito, muito. Na época foi muito assim, a gente não teve tempo de pensar, teve que fazer o que dava para fazer. Eu e meu esposo, a gente precisou, eu tinha que trabalhar, ele tinha que trabalhar, e ele não podia trabalhar fora porque tinha que cuidar de mim e das crianças. Então foi onde a gente usou a renda extra do digital para virar a nossa renda principal. E foi ali que a gente começou no digital. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo como uma bênção. Eu vejo como um presente de Deus essa demissão.
Por quê? Porque eu já empreendia, eu já tive empresa nessa época, mas eu ainda estava na zona de conforto da CLT. Sim. A CLT eu vendia, eu tinha, né? Eu era, querendo ou não, eu era uma pessoa de sucesso na empresa, eu conseguia bater minhas metas, era meta alta, era muito desafiador, e eu conseguia. Então ali acabou sendo uma zona de conforto. E se eles não tivessem me demitido, eu teria ficado na zona de conforto. Isso é legal porque é interessante como, por mais que você tenha atividade de renda extra, né? E vamos pensar uma coisa importante. As 4 formas principais aí, 4 formas de ganhar dinheiro. Você troca seu tempo por dinheiro, né, como um CLT, está tudo certo. Ou você também troca seu tempo por dinheiro, é um autônomo, e também está tudo certo. E aí, ou você é um empresário, tem pessoas agora que você gerencia, né, e muda a infraestrutura, e você também pode investir, né, as 4 formas principais. E quando a gente tem uma renda extra, a gente tende ao autônomo, certo? A gente passa a ser um autônomo. Então você vende, você produz e você entrega e recebe. Era isso, faz né? tudo. E quando você é empresário, né, você faz a mesma coisa, só que delegando as atividades. Então a gente fala que quanto mais a gente consegue combinar esses fatores, maior a possibilidade de entrada de receita. Tá? Só que esses 2 perfis, eles já de serem eles se completam, vamos corrigir isso. Mas apesar desses perfis se complementarem, eles são diferentes, né? A CLT, ela te dá uma segurança, e o empreendedor, ele vive sempre sem segurança, sempre pensando em algo a mais. Ele tem que vender, ele tem que pagar as contas da empresa, tem que manter a folha de pagamento. É uma outra infraestrutura de motivação. Você percebe isso hoje? Você consegue fazer essa comparação também? Eu vejo, mas no meu ponto de vista, principalmente pelo que eu passei, eu vejo a CLT como uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Porque era o que eu vivia. Eu estava na zona de conforto, eu me sentia segura até para ficar doente. Eu sentia que minhas contas estariam pagas mesmo estando doente, e não foi o que aconteceu. Eu fui demitida e deu toda essa reviravolta na minha vida, então eu vejo como uma falsa segurança. Que interessante isso que você fala. Muito. Isso eu acho que, para você que está acompanhando a gente, e você é jovem, pensa nisso, essa falsa segurança que a CLT entrega para você. A vida não é simples, mas é possível a gente fazer reviravolta. Sim. E Rosa, quais são os grandes pontos positivos diante disso tudo? O que você tira da sua lição principal nisso tudo? Eu aprendi a me adaptar, e eu aprendi a ser antifrágil. Antifrágil foi algo que eu tomei como lição de vida, assim, porque o antifrágil é aquele que sai mais forte, né, de uma situação difícil. O resiliente, ele se adapta e volta. O antifrágil sai mais forte. E eu vejo que eu saí mais forte dessa lição. Eu vejo que dali eu aprendi a ter um negócio, e foi eu decidi que não iria mais voltar para a CLT, mesmo quando eu me recuperasse, mesmo quando eu ficasse bem de saúde. Então eu vejo que eu desenvolvi algo que talvez eu não teria desenvolvido se não fossem os desafios que eu passei. Isso para mim é um ponto muito positivo. É fantástico, inclusive, porque ele acaba sendo uma filosofia motivacional. Porque eu nunca tinha escutado o antifrágil. E tem tudo a ver, porque o antifrágil, ele é o antivitimista. É o anti que põe a culpa nos outros, né? Ele assume as responsabilidades e fala, não, eu preciso. Isso a gente motiva. Ele assume as responsabilidades e sabe que é um agente mobilizador de resultado para si mesmo, depende dele. E ele se lança para resolver os próprios problemas. Sim, e foi o que aconteceu, porque eu tinha 2 opções: me lamentar, esperar uma ajuda do governo ou do parente, né? Esperar a ajuda de alguém e ficar me lamentando, porque se eu estava realmente doente. Se eu tivesse me lamentando, se eu tivesse ficado me lamentando, esperando a ajuda de alguém, provavelmente eu teria conseguido. Mas eu escolhi, nas condições que eu tinha, do jeito que eu podia, eu escolhi fazer a diferença. Se reinventar. Me reinventar, sim. Quais são hoje as suas grandes características comportamentais, as suas soft skills? A empatia. Empatia é algo que eu tenho muito forte. Empatia, a adaptabilidade, eu me adapto fácil às situações. Isso também, eu não paro muito para pensar. Se tem um problema, eu não vou pensar no problema, eu vou pensar em como me adaptar a ele. Entendi. Então isso para mim são grandes qualidades. A empatia, né? Eu consigo me colocar no lugar do outro e ajudar ele do jeito que ele precisa, não do jeito que eu quero. E me adaptar às situações.
E eu acho que isso é fundamental, porque a grande característica do profissional é a adaptabilidade. E se ele não se adaptar aos diversos cenários, esse mundo muito dinâmico, muita gente novo, né? São muitas novidades. Se a pessoa não se adaptar, ela acaba ficando para trás, se encolhendo. Sim. Né? Sim. E você mostra isso para a gente. Isso, cada vez que eu entrevisto alguém aqui, eu aprendo mais. E para mim foi muito importante ouvir você falar. Né? E aproveito para agradecer, né, pela sua vinda aqui. E se você pudesse compartilhar com a gente um grande caso que marcou sua vida, qual seria? Um caso de sucesso na profissão ou qualquer caso? Um caso que você acha que fez a diferença, que fez você virar a sua chave, um caso de sucesso, você escolhe. O caso de sucesso foi esse caso, né, de ter conseguido bater a meta, porque não foi só pelo valor, mas foi porque duvidaram de mim. Muitas pessoas tentaram falar que eu não conseguiria, que não era para mim, que eu não daria conta, e eu fui lá e dobrei o resultado. Sensacional. Então isso para mim foi muito importante, de provar que eu era capaz sim. E outro caso de agora recente, até que eu estou vivendo, é que eu tive uma perda auditiva. E isso para mim também foi um ponto de virada, porque mais uma vez veio a sensação de que tudo acabaria. Quando eu descobri que eu estava perdendo a audição, veio sim no primeiro momento a sensação de que eu não poderia fazer mais nada, que de novo o mundo ia cair. Mas foi mais uma vez, eu me reinventei, eu me adaptei à situação. E eu tô aqui, eu uso aparelho auditivo, eu perdi 40% da minha audição. 40% Sim, dos dois. 40 de um e 45 do outro. E eu uso aparelho auditivo, então assim, quando eu descobri, foi um choque, porque eu trabalho com digital, eu preciso da minha audição, né? Tudo que eu faço, eu preciso da minha audição. Eu atendo pessoas dos Estados Unidos e sem audição não tem como eu fazer isso. Não é a mesma coisa de um contato presencial, né? O meu negócio não funciona no presencial, que a gente se adapta. Sim. Então foi um choque, eu achei que eu teria que parar tudo e mudar tudo. Mas, mais uma vez, eu consegui me adaptar, os clientes super entenderam a situação, me deram o tempo que eu precisava para me adaptar, e isso também é um ponto que eu estou vivendo. Eu ainda estou no momento de transição para essa nova condição. Não importa a etapa da vida e aquilo que a gente enfrenta, sempre tem alguma coisa a ser enfrentado novamente. Né? E isso é uma característica, né? Então, uma característica guerreira, uma característica que faz com que a gente avance e não desista. Né? Sim. Eu já aproveito. Parabéns. Parabéns, Obrigada. porque não é fácil. Não é fácil vencer as nossas próprias limitações. Eu digo também por mim mesmo, né? Ouvindo você me dá energia. Porque toda vez que a gente sofre, a gente tem a impressão que só a gente sofre. Né? Só está acontecendo com a gente, né? Exato. E não é assim. Então, e aí as pessoas sofrem constantemente, pessoalmente, com a família, no trabalho, de todas as formas. E faz parte da nossa natureza ainda, né, vencer esses desafios. E o que te dá mais força nisso tudo? Os meus filhos e a minha fé. Minha fé em primeiro lugar até, né? Porque a minha fé me sustenta o tempo todo. O que me dá mais força é o meu contato com Deus, que eu falo que Deus é meu amigo, eu converso com Ele como um amigo, e é Ele que me mantém de fé, de pé, aliás. É a minha fé que me mantém de pé todos os dias, essa alegria que eu tenho, porque por mais que venha o momento de dor, o momento de tristeza, eu tenho uma alegria que é algo que não vem de mim. Eu consigo sorrir na adversidade, eu consigo sorrir na dor, eu consigo passar alegria para as pessoas, mesmo quando eu estou sofrendo, e isso vem de Deus. Então, a minha força é minha fé. E os meus filhos, né? Eu preciso estar bem para eles, e eles me fortalecem todo dia. Olhar para os meus filhos é meu motivador, meu fator motivador. E isso é importante demais, né? A nossa fé, a nossa filosofia, aquilo que nos leva para frente. Porque o que eu aprendi que a gente é pequeno demais para fazer tudo sozinho. E mesmo que a gente crie alianças ou dê um jeito de resolver os problemas, sem Deus não é possível. Não.
Não é possível. Não, fala que nem Jesus fez tudo sozinho, né? Quem somos nós para querer fazer? Pois é. E essa fé, essa nossa crença em que Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, ela tem que fazer, na minha vida, ela faz 100% de diferença. Porque a gente passa a olhar para a gente como realizador, só que ao mesmo tempo alguém que precisa de ajuda, porque a carga de responsabilidade, de enfrentamento que esse mundo entrega para a gente não é simples. A gente vê muitas pessoas sofrendo de várias idades, de vários graus sociais, não importa. Sempre existe um sofrimento, uma dor. E se a gente não tiver o olhar para alguém que possa de fato e tem o poder de acabar com isso, de orientar, ou de estar ao nosso lado e de se fazer superar esse momento de dor, fica muito difícil de continuar. E você traz esse assunto e eu acho importantíssimo as pessoas, os profissionais, você entender sobre isso, que você não precisa estar sozinho nunca, só depende de você. Depende de você se movimentar ao encontro da sua fé, eu sou cristão, você é cristã? Sou cristã. Também. Você disse sobre Jesus? Então, acho que esse é um posicionamento. É importante que você, como profissional, tenha o seu posicionamento de ideologia, que te dá clareza, de fé, que te dá sustentabilidade, porque o homem não é só o profissional dele. É o emocional, é o racional, é o espiritual, tem todo um ecossistema de pertencimento. Sim. E acho que a gente nunca falou nessas nossas gravações tanto sobre essa temática extremamente importante para a vida profissional. Pode falar, por favor. Pode falar. Eu ia comentar que no posicionamento real, então, inclusive do meu método, eu criei ele com todas as fases. Eu não falo sobre a religião. Assim, para mim é Cristo, é Deus e Cristo. Não falo sobre religião. Mas todas as fases do método eu baseei em um versículo bíblico. Então tem uma base bíblica para todas as fases do método. Porque a gente ter essa consciência, né, de que nós temos uma essência porque alguém colocou. Quem é esse alguém? Então, como você fala para as pessoas, né, a ter uma fé, eu incentivo muito também a ter uma fé, ter algo a se acreditar, ter algo a se apegar, porque a nossa essência foi dada por Deus. Independente do qual nome que dá para Deus, cada um tem o seu nome, cada um tem a sua fé, mas nós temos uma essência. E quando eu falo de posicionamento real, é real porque vem dessa essência, vem daquilo que está dentro, é de dentro para fora. Não é só colocar uma maquiagem, passar uma maquiagem, colocar um blazer, né, usar um filtro no Instagram. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, vem da essência que foi dada por Deus. Fantástico, fantástico. Acho que ter essa consciência de que tudo começa de dentro para fora facilita um processo de entendimento sobre a realidade de fato, o posicionamento real. O que é a realidade de fato? Ela começa de dentro para fora. Muito, cara, muito, muito bom. Bom. Rosa, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Eu gostaria de pedir para você deixar para essa nova geração de profissionais ou dessas pessoas que profissionalmente passam por desafios e precisam se reinventar, qual que é a grande dica que você pode deixar para essas pessoas? Que não desistam. Se você está passando por qualquer dificuldade, a minha dica é não pare. Não pare, porque lá na frente as coisas vão fazer sentido, a conta vai fechar, tudo vai valer a pena. Então, se adapte à circunstância, né, e procure olhar para o lado positivo. Tudo tem um lado positivo, até mesmo problema. Então, só não pare, que lá na frente vai valer a pena. Essa é a minha dica. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço estar aqui, uma honra. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon nas versões em inglês
e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.